Fala galera! Muito bom estar aqui hoje com vocês, Fabrício Ravelli, Contraponto, sejam bem-vindos. Contraponto, um programa feito para você que tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Aqui já estou ouvindo até uma risadinha, coisa boa! O programa hoje vai ter um formato diferenciado para vocês, galera. Que é o quê? Não vão ter dois convidados aqui hoje. Hoje aqui é tete a tete. O bicho vai pegar e vai ser comigo e com essa mulher aqui que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Mas antes, colhem agora no nosso facebook.com/contraponto.tv e se liguem na pergunta. Hoje o papo aqui é sobre as ciclovias de São Paulo. Você é a favor? Você é contra? A implantação das ciclovias em São Paulo foi algo democrático? Você foi perguntado? Você está feliz com ela? Cola agora no nosso Facebook, porque aqui do meu lado direito, você sabe que eu sempre tenho um problema com o lado direito e esquerdo, porque eu sou canhoto. Então é o seguinte, do meu lado direito, para trocar essa ideia conosco hoje, ela, ninguém menos que Renata Falzoni. Aqui do meu lado. E aí, já beleza? Maravilha, maravilha. Aqui. Tamo aí. Aliás, Ravelli é nome de 11 vezes campeão brasileiro de mountain bike, sabia disso? Você está falando sério, Ravelli, você tem sangue de atleta. Mas Ravelli foi o melhor brasileiro colocado nos Jogos Olímpicos de todos os tempos na modalidade mountain bike. Você sabe qual que é a única questão dessa, né? Não vem um Fabrício antes. Pô, esse aqui. Você sabe que eu joguei meu nome no Google até um tempo atrás. E eu vi essa questão. Porque eu comecei a ver coisa de música, banda, Hyrex, Embirá, não sei o que, lá. Aí chegou uma hora e começou coisa de bicicleta e mountain bike. Falei, porra, que show! Ele manda bem, é muito bom. É mesmo? Ele Bom, tem galera. Habilidades de downhill. Olha que show. E ele organiza um evento chamado Ravelli, GP Ravelli. É mesmo? Pra quem gosta Vamos ver se eu mountain bike, colho uns louros lá com o Pra cara. quem gosta de mountain bike, eu não tô falando nenhuma novidade, o cara é do ramo. Pô, que show. Como é o nome dele primeiro? Márcio Ravelli. Márcio, pô, é isso aí mesmo. Isso aí. Agora eu lembrei. Marcião, tamo junto. Hashtag família. Pô, compartilha aí, brother. Então, pô, não vou nem ler aqui. Renata Falzoni, galera. Miliano, Renata vai falar um pouquinho aqui também. Meu, cicloativista. Fazia um trampo pra Gazeta, né? Vídeo repórter da Gazeta. Eu não cheguei a ser vídeo repórter da Gazeta naquela época que eles começaram, né? Mas eu comecei na televisão, no canal ESPN, 21, fiquei 20 anos na ESPN e agora sim estou na TV Gazeta. Massa, legal pra caramba. Fazendo jornalismo. Idealizadora do Bike Bike é legal. Legal. Bike é legal. É legal? Bike Fechou é legal. então. Esse é o website, é um portal. Eu faço com equipe, uma equipe gostosa, grande. Sou mesmo? jornalista, é bem bacana, tudo ciclista. É tipo a minha aqui. Aí, Anderson. Esse formato Olha não é aqui, lindo, mano. não é inteligente? Pô, O que importa pelo amor de Deus. Dá vontade de ficar aqui. Vamos lá, manda as Vamos lá. pernas. Bom, a primeira pergunta. Diga-me. Primeira pergunta que eu acho que é essa que a galera quer mais saber. Essa que vai polemizar tudo. Você veio de bike pra cá? Opa, com certeza. E tá chovendo. É mesmo? Eu não ando de carro na cidade. Não ando, faz muitos anos. Claro que eu tenho uma condição interessante que é morar perto do mundo, né? Então eu moro aqui perto do Parque do Ibirapuera e os meus deslocamentos raro ultrapassam 15, 20 quilômetros. Mas, interessante que foi feita uma pesquisa com o Gucci, o Daniel Gucci, que é um dos diretores da Ciclocidade. Abração pro Dan. Gucci é nosso brother. Mais de Isso, Gucci, eu não 50%, acho que são 60% ou 70% das viagens de bicicleta feitas na cidade de São Paulo ultrapassam 10 quilômetros. Portanto, eu pedalo pouco perto das pessoas que se deslocam de bicicleta. Agora, isso não usamos ciclovia porque não sustenta, né? Não, mas Você ciclovia não tem um ela é importante, mas muito mais importante que ciclovia é você dividir as ruas com os motoristas que sejam conscientes, né? Tá, é a questão Porque da não bicicleta é como transporte. o carro você não é o fala. problema. O problema é a peça humana que está dentro do carro. Aquela pecinha que tá no volante. Não adianta nada capacete, luva, óculos, armadura no trânsito e você ser gentil e obedecer farol e fazer tudo direitinho, se você pega um motorista que é agressivo. E esse motorista que é agressivo é a minoria, esmagadora minoria na cidade de São Paulo. Estou te interrompendo. Não, tá nada. Aqui é para interromper, porque tenho certeza que eu vou te interromper também. É esmagadora minoria. O São Paulo tem uma quantidade muito expressiva de bons motoristas nas ruas. É uma minoria que faz bullying, mas mata.
E o acidente é feio. Renata, o papo aqui é ciclovia. Bom, o papo aqui diz respeito à bicicleta como meio de transporte. Impossível falar hoje de bicicleta sem falar de ciclovia. Na sua opinião, a questão, o jeito que a ciclovia foi implantada, foi algo... Houve o debate necessário? A prefeitura, você sente que ela falou com os ciclistas, falou com o comerciante? Houve esse debate? Fabrício, sim, houve. Eu vi, eu assisti muitos. As pessoas que advogam que esse debate não houve, talvez ela não tenha ido se informar, ou talvez ela não tenha sido procurada na casa dela, no domicílio dela, tá bom? Mas a gente também nunca ninguém me perguntou se eu queria o túnel Ayrton Senna debaixo do Parque do Ibirapuera ou se eu concordava com a marginal do Rio Pinheiros. Quer dizer, existe uma cobrança muito grande porque essa ciclovia apareceu na frente da minha casa e eu não fui consultada. Não, mas aí a gente não pode mas também as pessoas não reclamam. Com uma ciclovia. Não, claro que sim, custou muito mais e eu não fui perguntada se eu queria gastar os bilhões de dólares que o Maluf guardou lá na Suíça, né, para fazer aquele túnel debaixo do Parque do Ibirapuera, por exemplo. Entendeu? Quer dizer, a gente tem direito sim a ser perguntado pelas questões da cidade. No entanto, Fabrício, a gente tem que entender o seguinte: se você chega hoje com uma pessoa que mora na periferia e que tem um transporte público de quinta qualidade por causa de um formato de exclusão social que o trabalhador mora a 40 quilômetros do centro, se você perguntar para esse cara o que ele quer, ele vai querer: eu quero o meu carro próprio. Ele está errado? Claro que não. Ele vive num modelo de cidade que ele não consegue enxergar uma solução de equidade. Nunca ninguém vai aparecer para ele: você não quer um emprego perto da sua casa? Você não quer morar mais perto do centro? A solução imediata que uma pessoa vive numa cidade na UTI é o carro. É uma ilusão. Hoje, se você pergunta para alguém que foi assaltado o que ele quer: eu quero um revólver para me defender do bandido. Essa é a solução? Então eu vou ter que dar revólver para todo mundo que foi assaltado para poder dizer que eu estou resolvendo o problema da criminalidade dos assaltos? Não, eu tenho que desarmar, eu tenho que dar emprego para todo mundo, tenho que dar condições sociais para que as pessoas não precisem se assaltar umas às outras, né? Então, existe também uma impressão de que você fazendo uma consultoria pública, você vai sair com a melhor solução. Se você for pensar, as pessoas todas vão querer aquilo que lhe é confortável e não aquilo que é bom para o povo, para a cidade como um todo. Você acha que hoje... Quando você falou que falar em bicicleta tem que falar em ciclovia, quando eu falo em bicicleta, eu falo da cidade. Eu não estou falando de ciclovia. Ciclovia, além do que, por exemplo, ela é uma imensa calçada de acessibilidade para cadeirante, para criança. Hoje em dia, eu como ciclista, eu nunca abri a boca e não vou abrir a boca jamais para reclamar de pedestre na ciclovia. Porque as ciclovias estão dando inclusão para esses pedestres que não têm onde caminhar. Então, assim... Até porque em vários lugares do mundo, a ciclovia também transita pedestre. Mas em vários lugares do mundo você tem calçada de qualidade. A Holanda tem calçada de qualidade. Você tem equidade. Tem equidade o que é? Você tem rua para carro, você tem ciclovias, você tem calçadas. E quando você vai na rua de bicicleta ou na rua a pé, nenhum motorista te atropela. Né? Porque você tem todo um respeito, toda uma organização. Mas nas cidades de terceiro mundo, como por exemplo as nossas, você não tem calçadas, você não tem asfalto de qualidade, você tem que praticar o compartilhamento e a infraestrutura toda é dada só para o carro. Então você asfalta, o que significa você beneficiar a periferia hoje? É botar asfalto e não botar calçada. Porque a calçada ela é eminentemente uma obrigação do município, do dono do terreno. Então olha só que desigualdade. Você chega na periferia, bota um tremendo asfalto e não bota calçada. E as pessoas estão andando o quê lá? De carro ou a pé? Nesse cenário que você falou, aqui pessoal, tem um roteiro aqui, Renata, mas eu vou fazer igual banda ao vivo, quando vai tocar, os caras começam a mudar o setlist na hora. Ok. Nesse cenário, ou seja, a implantação da ciclovia, hoje, como você mesmo falou, a Holanda tem uma qualidade de calçada exemplar. Bom, até se nós formos falar de Holanda, falar de Amsterdã, que é uma das cidades, né, a cidade da bike, né, não tem como comparar, até por uma questão econômica.
É muito complicado, muito complicado. Quando você olha calçada com problema, você olha as ciclovias com problema, qual o sentimento que te dá? Eu vou falar diferente. Assim, a grande angústia que eu tenho de ser brasileira é aquela aceitação da coisa mal acabada. Quando você vai para uma Alemanha, é tudo minuciosamente bem acabado, minuciosamente bem feito. E aqui no Brasil não tem isso, mas não é no Brasil. Você vai ter um sotaque mal acabado na cidade de São Paulo. Se você vai, por exemplo, em Belo Horizonte, eu estive recentemente lá fazendo justamente um trabalho a respeito de BRT, de reestruturação do centro que foi feito, tudo é extremamente bem acabado. Entendeu? Então, assim, se alguma crítica eu vou colocar sobre a estrutura escloviária da cidade de São Paulo, eu faço duas. Primeira, e é uma crítica que eu não posso nem proferir essa crítica, porque ela não é adequada para os tempos atuais, porque a estrutura escloviária não retirou carros da rua, e única e exclusivamente retirou carros estacionados. Estacionar carro é privatizar espaço público, não é direito de ninguém. Então, quando você retira carro estacionado para fazer a ciclovia, os ciclistas passarem por ali, você está simplesmente reorganizando o espaço da fluidez das pessoas. E o que é mal acabado? Realmente, as obras muitas vezes são muito mal acabadas. Então, Suma, por exemplo, agora, a ciclovia, ser o bem eixo... acabado é uma coisa que eu prefiro pedalar esse asfalto horroroso que está aí, que é destinado para mim, do que muitas vezes ter que dividir nas ruas onde os motoristas estão estressados em alta velocidade. Lembrando também que às vezes, tudo bem, eu não sei se existe dados, pessoal, se existem dados de quantos acidentes as ciclovias causam no ciclista, sem que o erro seja do ciclista. Ou seja, ou seja, se vocês forem pegar bem, até porque algumas ciclovias foram impressionantes, implantadas em placa de caixa. Aqui no eixo da Santa Cecília, em Gianópolis, 15 dias. Todo o projeto historicamente você tem que fazer isso. E ainda como? Nós temos nós temos histórias de acidentes homéricos em ciclovias, né? Você pega daquele cara que estava bom, o da Brasleme, porque o cara estava na bicicleta, tinha uma lombada pontiaguda, o cara foi, voou, lesionou, assim, 3 cirurgias. Né? Teve aquele outro, que os caras fizeram uma ciclovia em cima da Boca de Lobo, pô, todo mundo sabe o risco que é, né? Você construir esses mal acabamentos, Não, mas o que aconteceu? O cara vai o pneu da bicicleta, preso na Boca de Lobo e o cara voa. Nós tivemos o falecimento antes das estruturas ferroviárias, um colega nosso, Paulo Bravos, ele entrou com uma roda numa grelha essa feita por carrocratas, né, que são assim, não assim. Ele capotou e por causa de uma infecção hospitalar ele veio a óbito, infelizmente, isso já faz uns 4, 5 anos. Infecção. Mas isso antes. Mas assim, Fabrício, a mídia, ela iluminou muito. Eu analiso a mídia de uma maneira assim, especialmente a mídia impressa, ela entende que atende uma camada da população que é muito pequena. Primeiro porque ela lê, coisa que a população não lê mais. Ler impresso é uma pequeníssima categoria e que, acredito eu, que os dirigentes dessa mídia entendem que esse pessoal é contra a ciclovia, coisa que eu tenho minhas dúvidas, porque conversando com essa categoria de pessoas que seria classe A, B+, não são contra as ciclovias, entendeu? O que eles são contra é o partido da situação, o que é diferente. Agora você pegar sacrificar, crucificar as ciclovias porque elas foram feitas por um determinado partido de uma situação que é odiado nacionalmente, eu não vejo inteligência nisso. Porque as ciclovias são completamente apartidárias, elas são uma política pública que visa você consertar uma cidade carrocêntrica, que já está mais do que provado que é um modelo que não dá certo, é um modelo que só produz uma população doente, fechada numa bolha, que não conversa, que não ocupa os espaços, que não interage entre si. E pior, calcado no modelo de cidade, por que tanta dependência dos carros? Porque a classe trabalhadora foi morar na PQP, então hoje você tem 5 milhões de pessoas que são trazidas todos os dias do centro, da periferia para o centro. Essa coisa pendular não funciona mesmo, não há transporte público do mundo que funcione pendularmente dessa maneira. Então,
além das estruturas cicloviárias que estão sendo plantadas, existe um novo plano diretor estratégico que busca, através de uma reocupação do solo da cidade, adensamento ao longo dos eixos estruturantes de transporte, o metrô, o trem, os corredores de ônibus, adensar a população, criar emprego na periferia, criar moradias no centro, tudo isso para mudar a ocupação do solo. Quer dizer, ciclovia e pedalar é a ponta de um iceberg, e nós ciclistas entendemos isso. A população só vê a bicicleta, nós vemos a cidade como um todo. Uma ocupação de uma cidade de uma forma diferente. Acho que, Caim, só uma coisa, pessoal, estão curtindo? Não esqueçam, facebook.com/contraponto.tv. Se você está curtindo, concorda, discorda, tem alguma pergunta, colhem lá, acessem, deixem as perguntas, e a gente tem uma galera bem legal aqui que vai mandar as perguntas aqui para mim, e a gente já faz para Renata Falzoni. Agora, só um pouquinho, você falou sobre essa questão do, vamos dizer assim, distritalizar São Paulo, onde o cara consiga morar mais perto. As ciclovias vão fazer uma grande diferença nisso, com certeza. Lembrando só que essa questão de você trazer o morador mais perto do seu trabalho, de você, enfim, ter ter esse cenário mais bem preparado, isso a gente já ouve desde a década de 80, né? Você vê aí desde governadores e prefeitos até, dando uma dica de prefeitos biônicos que nós tivemos em São Paulo, mas nós temos essa proposta. O que te faz acreditar que isso vem agora, a curto prazo? Você acredita? A falência do modelo. A curto prazo não se faz nada. A falência do modelo que a gente está vivendo é clara. Você vê o que foram os trânsitos, os congestionamentos de 2, 3 anos atrás para cá. Então é uma falência total. A gente tem que imaginar que na cidade de São Paulo morre a cada 3 dias 2 pedestres, a cada 3 dias 2 motociclistas, por dia 12 pessoas contaminadas pela poluição. Então São Paulo está perdendo pessoas, vivendo um colapso da sua maneira como ela se transporta, como ela se movimenta, que tem que mudar a sua maneira. Então a gente tem que solidificar o transporte público, né? Conectar os pontos da cidade de todas as maneiras. O legal da bicicleta é que você pode ou ir de ponto a ponto, como é uma tendência de hoje, né? Porque se você faz que mais de 60% das viagens tem mais de 10 quilômetros, então você percebe que as pessoas vão de ponto a ponto. Mas o ideal é você ter a intermodalidade. Você vai de bicicleta para um ponto de trem, de ônibus, de metrô, podia ser de barca, podia ser de bonde, né? Para você se deslocar, voltar, usar bicicletas compartilhadas, que são essas bicicletas que a cidade oferece. Tudo isso faz parte de um sistema bicicletário, chuveiros, a facilidade, caminhar. Tudo isso faz parte de uma mudança que nós ciclistas estamos vendo e estamos querendo. Agora, como você vê hoje, vou trazer de novo essa questão que nós conversamos sobre calçadas deterioradas, um sistema com problema, ciclovias mal acabadas. Porque hoje o que a gente ouve muito, né, pessoal? A gente ouve assim, pô, peraí, eu sou contra a ciclovia, isso você vê em redes sociais, em qualquer lugar. Sou contra as ciclovias porque aqui um baita de um trânsito e aqui uma ciclovia vazia. Ou seja, estreitou. Como você responde esse tipo de argumento? Que você deve ouvir, né? Primeiro eu proponho que essa pessoa, antes de dizer que a ciclovia está vazia, nunca a ciclovia vai estar com uma bicicleta atrás da outra parada. A bicicleta não congestiona, ela flui. Então pare e vê se está mesmo vazia, porque eu te garanto que não está. As pessoas que falam que está vazia, é engraçado, quando a gente está pedalando, toda vez que junta 5, 6, e toda hora junta, vem um cara e fala, porra, aí o pessoal fala que não tem ciclista. Então toda hora a gente vê 4, 5, 6, 7 debaixo de chuva, como eu estava agora para chegar aqui, e as pessoas riem entre si, porque depois falam que não tem ciclista. E tem muito. Você tem uma ideia, só na Paulista passava 800 bicicletas por dia. Assim que inaugurou, já está passando mais de 2.000 ciclistas, uma contagem oficial que não pegou 24 horas, pegou só os horários de pico. Quer dizer, uma contagem ainda que não mostra de madrugada. E está cheio de ciclistas. Quer dizer, agora eu pergunto para essa pessoa que fala isso. Está correto um modelo que você pega 1,5 toneladas para carregar 70, 80 quilos, que é só a sua pessoa, emite
uma pulsão de veneno no ar. E quando se desloca a 40, 50 km por hora, precisa de 80 metros quadrados para poder se transportar, esse é o modelo que vai dar certo? Não vai. Então as pessoas, elas têm que ser humildes para elas concordarem que ir no seu carro individual não é a solução. Agora, se o cara quer uma solução sem sair do carro, tem que aguentar o trânsito. Inteligência é fundamental. Tem que aguentar o trânsito. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, já recebi aqui a dica do intervalo, então não percam, não saiam daí, que o segundo bloco o bicho vai começar a pegar mais. Valeu, até já.